Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. O Dia Mundial da Reciclagem, 17 de maio, é um momento muito importante para a gente refletir sobre o impacto dos nossos hábitos de consumo e a urgência de construir um futuro sustentável. No Brasil, cada pessoa gera em média 1 quilo de lixo por dia, o que resulta em cerca de 81,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. Os dados são da pesquisa Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023, produzido pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA. Apesar de termos responsabilidade e produzirmos muito lixo, também são as grandes empresas multinacionais, o agronegócio, que tanto consomem, desmatam, destroem, que não reciclam, que poluem. Então, para que reciclar? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Semana a semana, faça chuva ou faça sol, estamos aqui. Mais que isso, se faz chuva forte ou o clima esquenta demais, também estamos aqui para discutir as mudanças do clima, a desertificação, a desregulação climática. O Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal para sintonizar com a natureza, mas com a nossa luta humana de se reconectar com a natureza. Você vem com a gente toda semana? Que massa! Muito obrigado! Segue a gente aqui, compartilha, deixa o seu comentário no YouTube ou no Spotify. Estamos de olho, eu leio tudo, viu? Deixa o seu comentário. Num mundo do consumo, de gasto, de mudança climática e de muita produção de lixo, pra que reciclar? É para falar desse tema tão importante que participa com a gente hoje, Monalisa Andrade. Ela que é engenheira agrônoma, doutora em tecnologias energéticas e nucleares. Ela é gerente de resíduos sólidos na Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, a SEMAS. Monalisa, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito bem-vinda ao nosso programa. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui participando com vocês, representando aqui o governo do estado de Pernambuco. Eu quero dizer que esse tema de reciclagem é um tema que está muito hoje sendo confundido, né, com apenas a separação do lixo, vamos dizer assim, mais popularmente, né? Então, essa separação do lixo é apenas uma etapa, que aí eu vou detalhar aqui com vocês quais são as etapas que incluem o processo de reciclagem. E então eu quero dizer que esse tema, esse dia 17 de maio, é um dia vivido por nós com muita alegria, em saber que estamos num caminho de participativo, democrático, onde todos os projetos desenvolvidos pela SEMAS hoje são voltados para a sustentabilidade e especificamente os projetos desenvolvidos na gerência de resíduos sólidos, a qual eu estou hoje como gerente, vem tratando diretamente, né, das questões sociais que envolvem a reciclagem. Bem-vinda, Monalisa, vai ser um papo massa. E olha, já pra gente puxar essa conversa, 17 de maio é o Dia Mundial da Reciclagem, né, Monalisa? Mas o que é essa reciclagem? É separar lixo? É reutilizar garrafa plástica? É fazer adubo com o resto de comida? O que danado é reciclar, Monalisa? A reciclagem, ela é o processo, né, falando bem popularmente, é o processo de transformação de um resíduo, ou seja, aquele material que foi descartado, na produção de um novo produto ou esse resíduo voltar para o seu ciclo produtivo. É um exemplo de uma latinha. Quando você consome um refrigerante, água, cerveja, seja o que for, quando você consome e você descarta aquela latinha corretamente, ela pode ser aproveitada na reciclagem para produzir um novo produto, que pode ser uma coisa diferente daquela latinha para utilização aí de bebidas.
ela pode ser para outro produto ou pode voltar para o seu ciclo produtivo. Isso faz com que a gente economize a questão da extração, né, dos recursos naturais. A gente está economizando água, a gente está economizando energia, quando a gente reaproveita, quando a gente recicla. E também a gente está evitando que essa latinha que foi descartada corretamente, ela poderia seguir outro curso, ela poderia seguir um curso de um descarte inadequado, que vai poluir solo, pode cair num curso d'água, poluir os mares, e sair atrativo de vetores de doença, né? Afetando diretamente a vida do ser humano. Então, a reciclagem em si é esse ato de transformar o material que seria inutilizado. É importante dizer, nem todo lixo, né, é reciclável. Nem todo plástico é reciclável. Mona Lisa, como que a gente sabe se um lixo é reciclável? Qual o nosso papel nesse processo? Para que a reciclagem ela de fato aconteça da forma como a gente espera, esse resíduo ele ser aproveitado para a produção de um novo produto ou para retornar ao seu ciclo produtivo, a gente espera que esse resíduo ele precisa ser descartado corretamente. Então, se você encontra uma lixeira na rua ou em qualquer lugar e você vê que está ali, só tem uma lixeira e está ali misturado a latinha, o vidro, o plástico e também restos de comida. Resto de comida, resto de bebida. Então, esse material orgânico, ele vai entrar em processo de decomposição e ele adere à superfície, né, desses produtos que seriam reciclados. Então, com essa fase de decomposição do material que gruda nos plásticos, na lata, no vidro, inviabiliza que esse material reciclado ele seja aproveitado. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que, muitas vezes, né, as pessoas dizem, não, mas a gente está jogando aqui, mas quem sabe se depois vão juntar e colocar tudo no mesmo carro, tudo no mesmo lugar. Então, é importante a gente ter a consciência de ser parte do todo. Então, o nosso papel é saber que eu preciso colaborar com o meio ambiente de uma forma que eu separo o lixo, eu separo o resíduo que eu gero, visando que aquele resíduo reciclado, ele vai estar limpo, ele vai estar, quando a gente usa, por exemplo, copinho de café, que você descarta, aquelas copinhos de iogurte, que você passa uma água só, para que justamente esse resíduo orgânico não entre em fase em decomposição e torne inviável a reciclagem desse material. Então, a gente pensar como parte do todo é saber que a gente precisa fazer a nossa parte, separando o lixo corretamente e entendendo que aquele descartável que você tá descartando de forma correta, na lixeira correta, e ele limpo, ou seja, livre de produtos orgânicos, significa que ele tem aí a maior aproveitabilidade para ser gerado um novo produto a partir dele. A reciclagem acontece longe da gente. A gente sabe que existe a coleta, que é bom separar lixo, mas como é que isso acontece de verdade? Quem é responsável por isso? Eu pergunto isso já pensando, inclusive, no seu trabalho com a SEMAS. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz um conceito de responsabilidade compartilhada. Essa responsabilidade compartilhada envolve nós, né, cidadão, pessoa física, empresas, indústria, governos. Então, todo mundo tem parte aí na responsabilidade da gestão de resíduos sólidos como um todo. A gestão de resíduos sólidos ela vai do descarte, né, primeiro do consumo consciente, da redução de geração de resíduo, o descarte correto, a reciclagem, o aproveitamento, seja químico ou energético do resíduo, e aí, por fim, a disposição final do rejeito, que é aquela fração que ela não tem mais nenhuma viabilidade técnica nem financeira de ser aproveitada. Então, essa parte, só essa pequena fração é que deveria ir para o aterro sanitário. Então, qual é a responsabilidade? A responsabilidade é de todos. A responsabilidade de coleta, seja ela comum ou seletiva, é uma responsabilidade do município. É o Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Então, ela é uma obrigação, né, uma responsabilidade, uma obrigação do município.
como papel do Estado, o que a gente faz? Apoiar os municípios em suas políticas, apoiar o município, quando a gente tem agora, aí que foi recentemente divulgado, o projeto Recicla Mais Pernambuco, que vai apoiar os municípios a elaborarem plano de coleta seletiva, a instituir a lei de coleta seletiva, a efetivamente, né, guiar os gestores municipais a ter uma coleta seletiva efetiva para aumentar o número de material recuperado, de resíduo recuperado, né, reciclado no nosso estado. Reciclagem. A gente precisa pensar nesse novo ciclo que damos para o que a gente produz na terra. Não existe jogar fora, estamos todos dentro desse mesmo espaço. Quanto lixo estamos produzindo? E o que fazer com esse lixo? A gente conversa sobre isso um pouco mais já aqui com Mona Lisa, mas agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o nosso papo volta já. Você conhece o Voaflix? O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. No Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. Agroecologia em Foco. Você sabia que tem um jeito de não perder nenhuma novidade sobre a agroecologia, meio ambiente, sobre a agricultura urbana e familiar? Agroecologia em Foco, o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. No Agroecologia em Foco você vai receber notícias, matérias, podcasts, vídeos e também o 2 Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Siga o Agroecologia em Foco, canal do WhatsApp do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Mona Lisa Andrade. Ela é engenheira agrônoma, doutora em tecnologias energéticas e nucleares, gerente de resíduos sólidos na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Fernando de Noronha, SEMAS, Pernambuco. E Mona Lisa, não existe jogar fora, né? O lixo continua na terra, continua aqui com a gente. Não existe esse lado de fora. E num mundo que a gente produz tanto, que consome tanto, que gasta tanto, que risco até para a natureza, para o meio ambiente e para a gente tem em não reciclar? A falta de interesse pelo reuso, pelo reciclo do lixo. Exatamente, não existe jogar fora. Tudo que você está descartando, ele vai retornar de alguma forma, né? Então, que ele retorne de forma produtiva, em seu ciclo produtivo ou em outro ciclo. Mas ele não retorne para a gente na forma de atração de vetores para a doença, na forma de poluição do mar, na forma de dano à população, né, a atmosfera marinha, né, na poluição do solo, poluição do ar. Então, de alguma forma, ele não existe isso de que, eu estou descartando aqui, mas aí esse lixo está sendo aterrado em aterro sanitário. O aterro sanitário, é bom lembrar que ele é uma disposição final, ambientalmente correta, porém, é para ir apenas para o aterro sanitário aquela fração que é o rejeito, como eu já tinha falado. Então, não é esse que a gente vê hoje, desse grande volume de resíduo que está sendo levado para os aterros sanitários. A gente está enterrando produtos, a gente está enterrando coisas que tem valor, né, que dá uma rentabilidade também para uma parcela da população que são os catadores, as cooperativas de associações ou os catadores individuais de materiais recicláveis. Então, qual é o papel que a gente tem quando se pensa, não vou reciclar, não vou me importar com isso? Você está contribuindo para a população, para a poluição ambiental, primeiro ponto,
E segundo, o que a gente está contribuindo para que mais recursos naturais sejam explorados. Porque a partir do momento que a gente não reutiliza, não recicla, não aproveita, a gente precisa ter matéria-prima. E essa extração de matéria-prima vem da natureza também. A gente está falando de um dia mundial que nos lembra da reciclagem, o 17 de maio. A gente fala disso pensando, inclusive, que um estudo da WWF mostra que o Brasil fica em 4º lugar em todo o planeta na produção de lixo plástico. 3 toneladas por ano. E menos de 2% disso é reciclado. Mona Lisa, por que tão pouco é reaproveitado? O que falta para a gente reciclar mais? O que falta para a gente ter uma maior aproveitabilidade, né? Aumentar esse percentual de reciclagem, não só no Brasil, em Pernambuco, mas é uma questão mundial. Então, qual é o problema? Primeira coisa, a educação. Educação ambiental, a gente entende hoje, principalmente no trabalho do dia a dia, né, que a gente vem levando na SEMAS, a gente vê que a grande questão hoje de ter um percentual de reciclagem tão baixo é a questão de segregação na fonte. Como eu já falei anteriormente, a partir do momento que se mistura o lixo orgânico com o lixo seco, né, os resíduos orgânicos, eles vamos considerar que vão poluir, eles vão sujar aí todo o material que poderia ser aproveitado. Então, quando não há essa segregação na fonte, quando não tem a coleta seletiva eficiente no município, a gente tem aí uma dificuldade maior, né, de aproveitar esses resíduos, esse material. Então, qual é o ponto-chave que na minha visão, pode trazer o aumento desse percentual? A gente tem desenvolvido políticas e projetos na SEMAS buscando justamente aumentar esse percentual de material reciclado do que é aproveitado dentro do estado de Pernambuco. Pensando principalmente em incentivar e investir realmente em educação ambiental, em campanhas de conscientização, levando para a população que faz diferença sim, né, separar seu lixo, faz diferença sim você cobrar também, né, que a coleta seletiva seja atendida na sua rua, seja atendida no seu bairro, naquele município que tem implantado, que tem uma lei de coleta seletiva, que tem instituído uma taxa de coleta seletiva, de manejo de resíduos sólidos. Então, que efetivamente tenha essa coleta seletiva, né, que a população tenha esse dever também de cobrar, mas que seja uma coleta efetiva, que ela realmente faça essa coleta de materiais recicláveis e ela leve diretamente para uma cooperativa, para uma associação de catadores, que são os grandes agentes ambientais aí nesse tema de reciclagem. Então, a gente pensando que como pensar ou como não pensar na reciclagem, é entender que cada vez mais a gente vai ter montanhas e montanhas de lixo. Já tem várias pesquisas hoje que encontram microplástico no sangue, né, de pessoas, em amostra de grande número de pessoas, com presença de microplásticos aí no sangue, presença de microplásticos nas águas. Então, como é que a gente pode barrar isso ou diminuir, atenuar esse percentual de microplástico que está em todo lugar, nas comidas, enfim? Reaproveitando, tentando explorar menos, reduzir o consumo, o uso, né, de tantas embalagens. A política nacional ela preconiza que o primeiro passo é a redução do resíduo, né? A redução do resíduo é você realmente não gerar, né? Na verdade, o primeiro passo é não gerar e depois a redução. Então, o não gerar é você ter o consumo consciente, é você consumir aquele material sabendo que a procedência daquela embalagem ou que para onde vai destinar aquela embalagem, e você reduzir também o uso aí de produtos que tenham, né, tantas embalagens. Mas eu não posso deixar de fora também as responsabilidades que grandes empresas têm quando o assunto é produzir lixo e gastar recurso, né? Lembra aquela história do vou economizar 1 litro de água aqui em casa pro agronegócio gastar 1.000. Mona Lisa, a gente fala de toneladas e toneladas de lixo. Quanto disso é responsabilidade nossa, minha, sua? E quanto é também de multinacionais, de corporações, de grandes empresas, do agronegócio também? A participação das empresas, elas não só participam da questão que eu falei anteriormente de responsabilidade compartilhada, mas também as empresas elas têm uma obrigação
legal, né, por parte da legislação federal, que define a logística reversa. Ou seja, a logística reversa é justamente aquele produto que é disponibilizado para o mercado, pós-consumo ele deve ser retornado para o ciclo produtivo. Então, a logística reversa, a lei federal, né, que define, ela dá uma obrigação para as empresas, sejam fabricantes, distribuidores, comerciantes, de que eles precisam instituir um percentual das embalagens que são colocadas no mercado. Então, essa obrigação legal, a gente também tem um decreto estadual, né, para definir, vamos dizer que para organizar a logística reversa no estado, e estamos agora na edição de outro decreto de logística reversa de embalagens em geral, que institui realmente o papel de cada um, o papel do comerciante, distribuidor, o papel do consumidor, o papel seja esse comerciante de pequeno, médio ou grande porte. Então, eles têm essa responsabilidade, têm a responsabilidade compartilhada por questão de conscientização, tem a questão legal também que essas empresas precisam cumprir. Então, quando a gente pensa em o que eu vou fazer, se eu vou economizar aqui para que uma empresa dê aí coloque aí tantos vidros no carnaval, por exemplo. E aí a gente fez montanhas e montanhas ali de latinhas e vidro durante os festejos, por exemplo, do carnaval. Mas a gente também vê que tem muitas cooperativas trabalhando durante todo o carnaval para reciclar esse material. Então, é uma questão de interesse de todos, não só o interesse de todos pela sustentabilidade ambiental, mas interesse de todos também por cumprimento legal. A gente não está falando disso para desanimar ninguém. É para entender como combater, como fazer que a reciclagem seja útil, né? Por isso eu te pergunto, Mona Lisa, pensando localmente, como fazer da reciclagem uma coisa útil? Como fazer da reciclagem uma coisa útil? Eu vou acabar sendo um pouco redundante aqui em relação às outras perguntas, de dizer que o papel, digamos que o papel primordial é a segregação na fonte. O que é a segregação na fonte? É a separação que a gente faz na nossa casa, que a gente faz na rua, após consumir, né, descartar qualquer embalagem, por exemplo. Então, esse é o ponto crítico da reciclagem, entendeu? É a questão realmente de conscientização, de educação ambiental mesmo, para que esse produto chegue nas recicladoras, chegue nas cooperativas, nas associações de catadores de materiais recicláveis, de forma que seja viável o aproveitamento desse material. Então, esse papel é o fundamental, é o primeiro passo que a gente pode ver como pequeno, mas que faz uma diferença enorme, é o que muda realmente a história e os dados aí de reciclagem. Muito bem. Olha, como a nossa conversa está chegando no fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Mona Lisa, no mundo do consumo, do avanço da tecnologia, mas também no mundo de esquecimento do meio ambiente, das mudanças climáticas cada vez mais extremas. Para que reciclar? Mete o bico. Excelente. Para que reciclar? Para que a gente tenha menos material sendo descartado de forma incorreta, para que a gente tenha menos plásticos envolvidos aí na água que a gente consome, nas comidas, e sendo cada vez menos microplásticos identificados no nosso sangue. Por exemplo, a gente não reciclar significa a gente acabar a vida marinha, a gente detonar o solo, né, os solos agricultáveis ou não, porque tudo vai sendo poluído, tudo vai seguindo para o lençol freático, e aí tudo polui, como você já falou anteriormente, né? Não existe nada de jogar fora. Então tá tudo dentro é tudo um ciclo, né? De alguma forma vai voltar para a gente. Então que volte de forma benéfica, que volte para a gente, que a partir de uma recompensa da nossa conscientização. Então, para mim, o ponto principal é: você faz a diferença sim, a sua ação faz a diferença, não compare com grandes indústrias, não compare com... Cada um tem seu dever, cada um tem suas obrigações, e a conscientização
pela responsabilidade da manutenção dos recursos naturais e também da sustentabilidade do meio ambiente é de todos. Então, o seu papel, o fato de você separar seu lixo na sua casa, o fato de você se recusar a descartar sua latinha, seu plástico, seu vidro numa lixeira onde tenha produtos orgânicos, está fazendo a diferença no mundo, está fazendo a diferença no nosso estado, nossa cidade, nossa rua. Então, não é independente, aí também a gente está todo mundo dentro dessa atmosfera de preservar e de recuperar o meio ambiente. Então, é preciso ter principalmente essa consciência de ser parte do todo. É isso, Monalisa, muito obrigado por participar com a gente, muito obrigado pelos seus depoimentos aqui no nosso programa. Tem alguma consideração final, alguma mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Mais uma vez, brigadão, viu, por participar com a gente. Eu agradeço mais uma vez o convite, adorei as perguntas, adorei o papo e acredito que o alcance, né, que vocês têm, o público que vocês abrangem, vai fazer sim uma diferença assistir esse podcast e entender o seu papel, né, na questão da gestão de resíduos sólidos, na sustentabilidade, o seu papel na economia circular. Então, a mensagem que eu deixo aqui é: cada um de nós fazemos parte do todo. Não existe jogar fora e também não existe a minha parte e a sua parte são diferentes, mas não são separadas. Então, eu tenho o meu dever, uma grande indústria tem um dever dela. E cada um fazendo a sua parte, a gente muda a realidade do que a gente está vivendo hoje. A gente consegue realmente frear ou atenuar, né, na verdade, os efeitos aí de mudanças climáticas. A gente consegue atenuar a emissão de gases de efeito estufa. Então, a sua pequena ação, que você considera como pequena, faz uma grande diferença no mundo. É isso, somos parte do todo. Monalisa, muito obrigado. Agora, vamos reciclar. Gente, hoje conversamos aqui com Monalisa Andrade, engenheira agrônoma, doutora em tecnologias energéticas e nucleares, gerente de resíduos sólidos na Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, a SEMAS. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim do Cantos do Sabiá. Muito obrigado a você que sintonizou com a gente, você que veio para mais uma semana de Cantos do Sabiá. Semana que vem, você já sabe, tem mais. E depois, também tem mais. Então, segue a gente aí, não perde nenhum papo. Até porque se você perder, na outra semana também tem mais. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, deixa comigo, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.